Bom dia, pessoal. Então, hoje é nossa aula de Teoria da Contabilidade, dia 24 de abril, tá? Então, hoje nós vamos continuar aqui. Basicamente, é a última etapa que nós temos do CPC 0. Espero que vocês tenham entendido parte por parte lá do CPC. Eu fui falando com vocês capítulo por capítulo. Então, hoje a gente finaliza os dois últimos capítulos, que são esses daqui, ó. Capítulo 7, que ele vai falar de apresentação e divulgação, e os conceitos de capital e manutenção de capital. Tá? A partir dessa aula, então, depois que a gente finalizar, a gente vai começar a falar então das escolas do pensamento contábil e principalmente as escolas americana e a escola europeia, a chamada escola italiana, tá bom? Mas isso depois que a gente finalizar este CPC. Bom, pessoal, então aqui ele fala inicialmente, ó, né? Fala de os dois últimos capítulos. Bom, eu juntei esses dois capítulos pelo seguinte, porque são capítulos relativamente curtos, e aí não há necessidade de falar uma aula inteira especificamente sobre cada um deles, tá? Então a gente juntou os dois porque eles são curtos, são coisas relativamente simples, digamos assim, né? E a gente consegue então falar os dois itens numa aula só, tá bom? Então o primeiro deles aqui, ó, fala então da apresentação e divulgação. Então, pessoal, é importante primeiramente nós entendermos a diferença entre divulgação, né? E ele fala aqui, ó, vamos lá, divulgação e apresentação. Então, quando a gente fala em apresentação, nós estamos falando em como você vai colocar na sua demonstração contábil, porque o balanço, o DRE, os demonstrativos, você apresenta, certo? Você está apresentando. A gente costuma usar o termo divulgar também, tá? Mas, via de regra, a gente está apresentando as demonstrações contábeis. O que a gente tem quando nós colocamos em nota explicativa, temos que fazer dar alguma explicação adicional, então aí a gente tem a divulgação, tá? Então, via de regra é assim. Então, a divulgação ela está atrelada basicamente ao que você põe na nota explicativa, ao que você escreve lá na nota, tal, evidentemente completa, né, a sua demonstração, né, aquilo que você está demonstrando por meio das demonstrações contábeis, né? Ó, então, por meio da apresentação das demonstrações. Tudo bem? Bom, então, nesse caso aqui, nós vamos começar a falar então sobre esse capítulo 7 aqui, tá? É, muito bem. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar aqui, ó. Então, vamos voltar aqui na nosso capítulo 7. Então, apresentação e divulgação. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 7, apresentação e divulgação. Então, ele fala aqui, ó. Então, a entidade que reporta, e aí nós já sabemos que a entidade que reporta é aquela que está fechando a sua demonstração contábil. E aí, por que ele sempre usa essa expressão, a entidade que reporta? Pelo seguinte, gente. Nós temos assim, imagina que você está falando de uma única empresa. Quando a gente pensa numa única empresa, então a entidade que reporta é única, exclusivamente aquela empresa, certo? Mas tem situações que nós estamos falando de grupo de empresa, ou nós estamos falando de vamos falar assim, uma demonstração consolidada. Então, evidentemente, quando você fala de um consolidado, ele fala que a empresa que reporta ou a entidade que reporta é uma entidade consolidada. É claro que isso vai estar divulgado na nota explicativa, né? E aí o leitor dessa nota explicativa, digamos o terceiro, ele vai saber de que tipo de demonstração contábil nós estamos falando. Então isso é bem importante, tá? Então, ó, a entidade que reporta, então, comunica informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, tá? Apresentando e divulgando informações em suas demonstrações contábeis. Bom, veja que quando, pensando na última etapa aqui do nosso CPC 0, né? Quando você faz aqui, então, essa demonstração, né? Quando você está apresentando suas demonstrações contábeis, o objetivo final, pessoal, é sempre apresentar informações para tomada de decisão, tá? A gente não pode ficar pensando em demonstrações contábeis, pensando somente, única e exclusivamente no que o fisco pede. Ou falar assim, vamos, a contabilidade tem que ser atender o fisco. Não, a contabilidade é para tomada de decisão. Lógico, gente, que no nosso dia a dia nós estamos atrelados ao fisco, sim, porque nós temos que entregar obrigações acessórias, principalmente para quem está em escritório, mas para quem está nas indústrias, no comércio, também tem que apresentar essas demonstrações, correto?
Então, quando ele fala aqui, ó, apresentar comunica informações. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Então é importante aquele trechinho que eu mostrei para vocês e fiz questão de voltar ali agora. Então ele apresenta informações. Por que informações? Porque para se tomar decisão eu preciso dessas informações, eu preciso de informações, não mera, única e exclusivamente de dados, tá bom? Porque só os dados por si só eles não são suficientes para tomada de decisão. Então eu preciso de algo mais, certo? Segunda coisa, ele fala que ele gera essas informações gerando, ou seja, mostrando o seu patrimônio e as suas variações. Ele não está usando esse termo ali, tá? Né? Porque vejam só, ele fala aqui, ó. Então ele fala, comunica as informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio líquido. Então isso aqui compõe o patrimônio da empresa. E receitas e despesas, ou seja, essas receitas e despesas elas mostram as variações que ocorreram nesse patrimônio. Então, para que alguém tome decisão na empresa, pessoal, ou que seja fora da empresa, ou decisões pela empresa ou para a empresa, precisa de informações. Nós já falamos isso ao longo do curso. Então, toda vez que você está lá na sua empresa, que está aí na graduação, na faculdade, fazendo lá um exercício, lembre-se que o olhar tem que ser sempre do ponto de vista de tomada de decisão. É para isso que serve a contabilidade. Só lembrando que a gente não consegue muitas vezes dissociar a contabilidade da parte fiscal ou do departamento pessoal. A nossa obrigação é fazer contabilidade, mas, digamos assim, no Brasil, né, nós temos essa característica de nos preocupar também com outras obrigações acessórias, que em outros países até existem, mas é uma ou outra, não é na quantidade que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Bom, continuando, ele fala assim, ó. A comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis, então, torna essas informações mais relevantes, certo? Então, vamos relembrar. Informação relevante é aquela que faz diferença na sua tomada de decisão. Então, se você efetivamente gerou uma informação, essa informação ela não serve para a tomada de decisão ou não auxilia alguém na tomada de decisão, né? Seja pessoas internamente à empresa ou sejam pessoas que estão fora da empresa. Então, nesse caso, nós temos que provavelmente este fator, ou seja, esses dados, eles não sejam necessariamente uma informação, tá? Muito provavelmente eles vão ser somente um dado. E sendo dados, pessoal, embora você tenha lá uma grande quantidade de dados, não necessariamente eles são informações, são coisas distintas, tá certo? Então, para que seja útil, né, se a gente for pensar aqui no conceito, ó, então, a comunicação efetiva de informações nas demonstrações torna essas informações mais relevantes, ou seja, são importantes, fazem diferença na tomada de decisão. Ó, e contribui para uma representação fidedigna de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita e despesa da entidade. Bom, esse item aqui, gente, é muito importante porque tem determinadas situações, eu já cansei de falar isso em sala de aula, muito provavelmente vocês já ouviram eu falando isso, quando eu digo o seguinte, falo, olha, por que quando você, se o seu cliente, né, a empresa na qual você está muitas vezes, você faz um balanço, esse balanço ele vai para o banco para que o cliente lá, a empresa, tome um dinheiro emprestado, pegue um recurso emprestado, faça um empréstimo e ela não consegue. E mais, hein? E mais. O banco, o que ele faz? Ele vai pedir declaração de faturamento. Ele vai, se você tiver no Simples, provavelmente ele vai pedir uma relação de itens que é assim aquela declaração de quanto você faturou no ano. E por que esses bancos fazem isso? Bom, pessoal, nós temos que pensar que é o seguinte: os bancos fazem isso porque eles não acreditam no nosso balanço, tá? Infelizmente, isso é uma verdade. Por quê? Porque cai aqui, ó, a comunicação efetiva das demonstrações torna essas informações mais relevantes. Agora, se os bancos, em geral, ele já tem por, digamos, vou dizer, um pré-conceito, digamos assim, né? Ou eles já enxergam que muitas vezes a contabilidade que é feita para em determinadas empresas, sejam empresas pequenas, médias, as grandes um pouquinho mais difícil porque muitas vezes tem auditoria, né? Mas essas pequenas e médias, pessoal, muitas vezes são feitas não seguindo todos os procedimentos que a legislação determina. Consequentemente, como é que eu posso oferecer empréstimo se eu tenho uma demonstração que não atende às normas e também não atende necessariamente à lei? E muitas vezes os resultados acabam sendo aí, infelizmente,
alterados para melhorar a situação da empresa ou coisa do tipo. Pessoal, isso só, primeiro, denigra a nossa imagem como contadores, e principalmente de vocês como alunos que serão futuros contadores, né? E principalmente, a gente não consegue gerar informações adequadas para tomada de decisão. E aí terceiros acabam não dando valor porque a gente acaba fazendo para o nosso trabalho no dia a dia, tá? Então, a informação, ó, a comunicação efetiva, ou seja, a geração da informação das demonstrações, então torna ela mais relevante, ou seja, faz diferença na tomada de decisão, tá? Isso é ser relevante. E contribui por uma representação fidedigna, ou seja, quando eu gero um balanço que não apresenta a realidade da empresa, né, aquilo que realmente ela deveria representar, ou seja, em termos de ativos, em termos de passivos, eu estou gerando uma demonstração que não apresenta, digamos, que não tem uma representação fidedigna. Porque aí quem está analisando esse balanço, quem está olhando, quem precisa de uma tomar decisão a partir daquele balanço, vai falar assim, mas espera aí, isso que está no estoque é realmente estoque? Esses ativos imobilizados que estão aqui, eles realmente fazem parte de uma tomada de decisão? Eles ajudam? Eles são realmente imobilizados? A vida útil está adequada? Será que não deveria reconhecer algum tipo de provisão ou não? Vejam, quando você tem uma provisão, será que essa provisão não está super ou subavaliada? Então vejam que esses casos, pessoal, ele vai fazer com que você tenha uma demonstração que não representa fidedignamente os seus ativos e passivos, como ele fala aqui, ó. Né, ó, para uma representação fidedigna de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade. Infelizmente, há muitos colegas aí e tal que acabam. E não é só os colegas, tá, pessoal? Porque nem sempre é de má fé. Às vezes você tem aquele empresário que ele quer, digamos, ter um balanço melhor, ou ele não manda informação para você. Então, muitas vezes essa informação acaba sendo prejudicada, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque como nós assinamos esses balanços, então cuidado com esses balanços que nós estamos, digamos, eu me incluo, né? Que nós estamos gerando. Temos que tomar cuidado, porque nós podemos ser responsabilizados, tá certo? Mas só lembrando e reforçando que o objetivo principal é sempre a tomada de decisão, tá bom? Bom, ó, também aprimora a compreensibilidade e comparabilidade, ou seja, então ele está falando aqui, ele vai dar alguns itens ali que fazem também com que a demonstração ela seja mais compreensível. Nós já vimos lá o que é compreensibilidade, faz parte do aspecto qualitativo, né? Ou seja, é aquilo que faz com que a contabilidade seja entendida facilmente, ainda que tenham aspectos mais difíceis, tá? E também ele fala ali, ó, pode ver o segundo item, né? Quando ele fala aqui, ó, comparabilidade, tá? Ou seja, para que eu tenha, então, para que a demonstração seja útil, tá? Ela tem que ser relevante, apresentar as informações relevantes, ela precisa ter sua representação fidedigna e também precisa ser comparável e compreensível, tá? Ó, então também aprimora a compreensibilidade e a comparabilidade das informações nas demonstrações contábeis, tá? Então, ou seja, o que faz isso? O que aprimora? É essa comunicação efetiva, tá? Então, a comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis requer. Então aqui, ó, pode ver que nós temos aqui esses 3 itens, tá? Que são requeridos então para que a gente tenha uma representação, uma comunicação mais efetiva. Pessoal, efetiva é aquela que realmente ajuda, não é aquela que você faz e a pessoa não consegue entender ou não sabe por quê. Não, quando ele usa o termo efetiva, é porque realmente contribui para a tomada de decisão, tá? Então pode ver que ele usa o termo a comunicação efetiva. Muito bem. Concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação, em vez de concentrar-se em regras. Pessoal, então qual que é uma diferença entre regras e princípios, né? Bom, primeiro que a gente sabe que toda regra tem sua exceção. Então isso significa, pessoal, que quando eu estou apresentando uma regra, e assim, se você for pensar também, primeiro nós temos os princípios, depois nós temos algumas regras. Na verdade, se a gente fosse montar uma hierarquia, os princípios aqui, né? Ó, ele usa o termo lá, ó, princípios e objetivos de divulgação. Então esses princípios, esses objetivos, eles são maiores do que efetivamente as regras. E repetindo, então as regras elas têm exceções. Isso significa que se eu não pensar em objetivos, eu pensar somente em regras, então para a empresa A eu posso fazer de um jeito, para a empresa B eu posso fazer de outro jeito. Tudo bem, porque quando a gente pensa em princípios e objetivos, eu também tenho
principalmente uma gama bastante grande para fazer julgamento, tá? Mas quando a gente faz julgamento, esse julgamento ele precisa ser divulgado. E aí, veja, eu estou pensando digamos, no fim maior, que é gerar a informação. A regra, muitas vezes, ela está somente atrelada a um procedimento que deve ser seguido e que não necessariamente foi pensado ou existe para gerar uma informação melhor. Certo? Muitas vezes você tem determinadas regras que a gente acaba utilizando, que a finalidade delas é só facilitar a sua vida ali, no seu balanço, né? Ou na sua DRE, ou coisa do tipo. Tá certo? Então, precisa tomar cuidado com esses casos. Então, reforçando, ó, concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação. Por quê? Porque são esses princípios, são esses objetivos que eles fortalecem, eles dão mais qualidade para a informação para que se possa tomar decisão. Ou seja, isso torna a demonstração mais útil para a tomada de decisão. Então, esse é um fator bem importante. Tá? Depois, classificar as informações de maneira a agrupar itens similares e separar itens diferentes. Bom, pessoal, aqui também é outra coisa importante. Isso tá muito atrelado, principalmente, eu falo já algumas vezes, que vem desde o seu plano de contas. Por quê? Porque quando você está montando o seu plano de contas, você já está fazendo ali alguns agrupamentos de contas, algumas situações, alguns, digamos, eventos, né, ou fenômenos contábeis que precisam ser agrupados. Um exemplo simples, se eu compro mercadoria para revenda, ela sempre vai ter que estar no estoque. Eu não posso ter mercadoria para revenda dentro do meu imobilizado. Esse é um exemplo simples, tá? Mas, por exemplo, a gente pode ter algumas coisas um pouquinho mais complexas, quando você vai classificar instrumentos financeiros, por exemplo, porque essa classificação pode interferir, inclusive, na elaboração do fluxo de caixa, tá? Então, na hora que você está fazendo uma montagem do seu balanço, do seu plano de contas, da sua estrutura contábil, então nós temos que agrupar as coisas que são semelhantes, tá? E aí, por exemplo, não confundir imobilizado com propriedade para investimento, certo? Não confundir aquilo que é circulante com aquilo que é não circulante. Não classificar, não pensar que contas redutoras no ativo são provisões, porque nos conceitos atuais que nós temos, provisões elas estão no passivo. Eu não tenho provisão no ativo. Eu tenho perdas estimadas. Então veja que assim, essa classificação, essa separação faz com que você tenha uma qualidade melhor. Por conta da nomenclatura, certo? Ó, a gente cai nesse primeiro item, ele fala, ó, compreensibilidade e comparabilidade. Então quando você começa a usar termos que não são adequados, pessoal, esses fatores fazem com que você gere uma informação que pode prejudicar o usuário. Certo? Então ele precisa ter essa informação. E elas precisam estar agrupadas de maneira adequada, colocando aquilo que é o mesmo tipo de fenômeno contábil de maneira agrupada e aquilo que são fenômenos contábeis diferentes em contas ou grupos diferentes. De novo, eu não posso pegar e considerar algo que é circulante no não circulante e vice-versa. A aplicação financeira, se ela é disponível para negociação, então ela vai ter que estar no circulante. Se ela é disponível para venda, então ela vai estar no longo prazo, certo? Então a gente precisa efetivamente fazer as classificações. E, gente, nós estamos vendo aqui nessa disciplina de teoria uma das normas, tá? Que nós estamos vendo bem detalhadamente, capítulo por capítulo, tá? O que é importante nós entendermos é que, assim, vocês têm um monte de outras normas que vocês estão vendo e verão ainda ao longo do curso. E esses montes, digamos assim, esse monte de normas, eles vêm justamente com a finalidade de dar essa questão aí, não só da comparabilidade, mas da compreensibilidade, certo? Para que você possa então gerar uma informação que seja útil. Lembre-se disso, tá? E o item C, ele fala aqui, ó, agregar informações de tal modo que não sejam obscurecidas por detalhes desnecessários ou por agregação excessiva, né? Gente, aqui nós temos um outro fator que realmente faz muita diferença no nosso dia a dia. Às vezes nós temos determinados colegas aí, eu vejo isso por conta lá dos alunos, quando eu pergunto em sala, tal, eu falo o seguinte, puxa, deu uma diferença de R$ 1 na sua demonstração. Né? Tem colegas que dizem assim, professor, lá na minha empresa eu tenho que passar 3 dias procurando a diferença de 50 centavos, R$ 1. Tá? Vocês percebem, pessoal? Então, esse tipo de coisa, ele está relacionado a materialidade e relevância. Será que é material 50 centavos na sua demonstração contábil?
vai fazer diferença na sua demonstração contábil se você fizer um ajuste, sei lá, de R$ 1. Se você for pensar em termos de tributos, em termos de risco, é praticamente zero, pessoal. Este é um ponto. Outro ponto é assim, às vezes a gente vê pessoas que querem detalhar tanto as demonstrações, você tem contas para tudo, certo? Só que são contas que ocorrem eventualmente. Aí você pega um plano de contas com 10 mil contas e a maioria das contas você não usa. Dessas 10 mil você usa 200. Você percebe? Então esse excesso de informação ele prejudica a sua análise. Por quê? Porque você não consegue gerar uma informação, digamos, efetiva. Porque isto gera confusão. Você tem muitos dados, você não consegue separar os dados de forma adequada. Ou, para você gerar, digamos, um dado mais trabalhado, você gasta muito tempo. E aí a gente já falou também da relação custo-benefício, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Ó. Então, agregar informações de tal modo que não sejam obscurecidas e por detalhes desnecessários ou agregação excessiva. Então, esse primeiro ponto, vou começando de trás para frente, falei da agregação excessiva. Né? Você tem, por exemplo, a sua empresa usa pedágio uma vez por ano. Aí você vai lá no seu plano de contas e abre uma conta de você gasta aí 3, 5 reais, certo? Uma vez, duas vezes por ano. E aí você vai lá e abre uma conta no seu balancete de despesa com pedágio. Será que é necessário? Será que você não está aumentando muito? Claro que eu estou falando aqui, pessoal, são hipóteses, tá? Se a sua empresa é uma frota que usa pedágio e gasta com pedágio, por exemplo, todos os dias, evidentemente você tem que ter uma conta desse tipo, certo? Porque isso é relevante para você, isso vai fazer diferença na sua tomada de decisão. Caso contrário, pessoal, não vejo tanto essa necessidade, porque senão você vai fazer aí, digamos, um excesso de informações. Ou o termo agregação excessiva é quando você também quer fazer, você quer ter o mínimo possível. Aí você junta todas as contas numa só. Certo? Então, assim, primeiro nós estamos falando uma quantidade de contas excessivas, né? E depois nós estamos falando, agora eu vou começar a falar juntar muitas contas. Ou seja, você tem um plano de contas extremamente enxuto, certo? Estou usando o termo extremamente, não que você não tenha que ter um plano de contas, digamos, o plano de contas tem que ser adequado, tem que ter as contas que são necessárias para você tomar a decisão. Tá? Se você tem um plano extremamente enxuto, o que acontece? Você vai começar a juntar um monte de contas. Você vai começar a juntar e contabilizar vários tipos, por exemplo, de despesa numa mesma conta. Tá? E aí, pessoal, fica difícil você tomar decisão. Por exemplo, imagina uma pessoa que vai viajar, né? E aí você vai lá, uma empresa que tenha funcionários que viajam com uma certa frequência, e aí você vai lá e tem lá no seu plano de conta despesas com viagens. Tá bom, só que ali dentro você tem a despesa com estadia, você tem a despesa com locação de veículos, você tem a despesa com refeição, com passagem aérea, e tá tudo em despesas com viagens. Muito bem. Se para você a despesa com viagem, essa nomenclatura é adequada, perfeito. Mas para outros pode ser que não, certo? Para outros precisa ser necessário você separar. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com, primeiro, esses detalhes desnecessários, você ter, digamos, detalhes que não vão agregar e também uma agregação específica. Outra coisa que ele fala aqui, ó, são informações obscurecidas. Muito bem. O que são essas informações obscurecidas, né? Obscurecer é escurecer, tal, né? Deixar ali para as pessoas não entenderem. Muitas vezes você tem alguma, digamos que a empresa faça alguma operação que não seja uma operação adequada, que não seja uma operação dentro da lei ou dentro dos procedimentos contábeis. E aí o dono da empresa, o contador, sei lá quem, né? Fala assim, não, isso aqui nós não vamos mostrar para ninguém. Então você vai lá e vai, de alguma maneira, como diz o termo aqui, obscurecer aquela informação. Você vai mudar aquela informação. E por que que você... por que que essas pessoas querem que faça isso? Porque é alguma coisa que muitas vezes não agrega para o processo de tomar decisão, certo? É uma coisa que muitas vezes diminui o resultado da empresa, ou em alguns casos aumenta, fazendo com que ela tenha que pagar mais impostos. Então aí você realmente faz lá um procedimento para que as pessoas não consigam identificar aquela operação, certo? Então, quando você está, digamos, escondendo, né, que ele está obscurecendo, deixando escuro. Em outras palavras, pessoal, facilitando aí, é quando você está escondendo algum tipo de operação. E como é que a gente faz isso contabilmente? Mudando de conta, classificando em conta inadequada, tendo uma nomenclatura que não é compreensível, certo? Quando você não usa lá histórico para explicar a operação.
Então, quando você tem esse tipo digamos, de procedimento, você está obscurecendo essa informação. E aí, o processo de tomada de decisão, pessoal, vai ficar prejudicado. Então, lembre-se disso, fica realmente prejudicado, tá? Bom, seguindo. Assim como o custo restringe outras decisões de relatório financeiro, né? Então ele fala aqui, ó, também restringe decisões sobre apresentação e divulgação. Bom, gente, nós já falamos sobre isso, que é a relação custo-benefício. Tá? Então vejam, tem determinados procedimentos contábeis que fica difícil nós utilizarmos, aplicarmos, por quê? Porque nós estamos falando de algo que vai custar mais caro do que o benefício que ele vai gerar. Então, nesses casos, a norma diz que a gente, claro, com uma certa parcimônia, a gente não pode usar isso para tudo, ou querer assim, qualquer procedimento que eu não consigo aplicar, falar que fica mais caro. Não. A gente sabe que tem procedimentos que são mais caros, tem procedimentos que são mais, digamos, difíceis, né? Então, nesses casos, gente, o que é a melhor coisa a fazer? Primeiro, fazer essa análise, fazer essa relevância. Agora, quando a gente tem isso em termos de procedimento, isso também acontece em termos de divulgação. Por quê? Muitas vezes, determinadas normas, elas requerem uma divulgação específica. Por incrível que pareça, em alguns casos você precisa ter controles paralelos, você precisa ter levantamentos adicionais para divulgar aquela informação. E se uma informação dessa, digamos, acaba ficando mais caro, né, do que efetivamente o benefício que ela vai trazer para terceiros, então talvez seja melhor você não fazer. Mas veja, aí entra a questão da divulgação. Eu não vou muitas vezes demonstrar, né, mas eu vou ter que divulgar, falar que aquela demonstração custa mais caro do que efetivamente o benefício que ela gera, tá? Então, ó, repetindo, ele diz aqui, ó, assim como o custo restringe outras decisões de relatório financeiro, também restringe decisões sobre apresentação e divulgação. Ou seja, como ela restringe procedimentos contábeis, ela também, essa questão da restrição da relação custo-benefício, também influencia aqui na divulgação, tá? Bom, então, ao tomar decisões sobre apresentação e divulgação, é importante considerar se é provável que os benefícios fornecidos aos usuários das demonstrações contábeis, ao apresentar ou divulgar informações específicas, justifiquem os custos de fornecer e utilizar essas informações. Então vamos lá, pessoal. Eu vou separar aqui, tá? Vamos pegar duas situações. A primeira, você é o controller, você é o contador de uma empresa de capital aberto, né? Uma empresa de grande porte, tá? Você tem auditoria independente. Então, nesses casos, pessoal, a grande maioria das informações são necessárias que sejam divulgadas. Só que também tem que levar em consideração a relevância, certo? Porque, pessoal, todos os valores, independentemente de relevância, eles já estão nas demonstrações contábeis. Lembre-se disso. Se você gastou R$ 1 de pedágio, ele tem que estar lá no seu balanço, ele vai estar lá na sua DRE. Então ele já está dentro, ou seja, o efeito desse gasto de R$ 1, ele já está sendo representado na variação do seu patrimônio, perfeito? Isso é uma coisa. Outra coisa é você gerar a informação para a tomada de decisão. Por quê? Essa geração, muitas vezes a gente não entende isso, né? Pode ficar um pouco no limbo, então a gente fala assim, olha, então essa geração de informação, ela está atrelada, pessoal, a você, por exemplo, informar na nota explicativa, colocar na nota explicativa as explicações necessárias para o entendimento das principais contas. Ou seja, e como é que eu defino as principais contas? Aquelas que são relevantes, tá certo? Ó, então, por isso que ele fala, ó, ao tomar a decisão sobre apresentação e divulgação. Então, no momento em que eu tomo essa decisão, falo, não, esta conta é relevante, esta aqui eu preciso divulgar, esta aqui eu não preciso divulgar. Veja, não é que você não vai divulgar, você não vai explicar na nossa explicativa, porque no balanço ela vai estar lá, certo? O efeito dela no patrimônio está lá. A questão é da explicação, da composição daquela conta, certo? E por que a gente tem que fazer isso? Primeiro, eu preciso pensar do ponto de vista do usuário. Ele vai olhar a minha demonstração e ele vai tomar essa decisão, tá certo? Agora, o outro ponto que esse CPC está falando aqui, ele está falando com relação, ó, é importante considerar se é provável que os benefícios fornecidos, veja, ele usa o termo aos usuários, tá? Ó, aos usuários das demonstrações, ao apresentar ou divulgar as informações, justifiquem os custos de fornecer. Só, às vezes, somente para você fornecer aquela informação, para você gerar uma informação para colocar na nota explicativa, né, para que o terceiro possa tomar a decisão,
Às vezes custa mais caro do que o benefício que ela pode gerar. Mas você vai falar assim, mas espera um pouquinho, como? Se está lá no balanço. Ah, porque às vezes você precisa dar explicações sobre aquilo. Então muitas vezes você precisa de um embasamento técnico mais aprofundado. Às vezes você precisa ter um consultor específico para que ele faça essas análises para você. Às vezes você precisa de levantamentos específicos, softwares específicos para que você possa então gerar cálculos confiáveis, certo? Porque eu não posso colocar no nosso aplicativo aquilo que eu acho. Preciso colocar os parâmetros que foram utilizados, a composição das contas e a minha base de dados. Ou seja, mas evidentemente eu não vou detalhar tudo, porque eu não posso ter um detalhamento excessivo, como a gente já viu, certo? Mas eu vou colocar aquilo que é importante. E às vezes chegar e demonstrar, né, divulgar aquilo que é importante, acaba ficando mais caro do que o benefício que aquilo gera. A gente costuma ver isso muitas vezes. Sabe aquelas pessoas que são extremamente detalhistas, que são extremamente, a gente costuma falar, precioso demais, tal, não sei o que, né? Aquela pessoa muito preciosa, como a gente fala, né? Muito detalhista. Veja, você tem uma atenção tão grande em alguns detalhes, mas como o nome já diz, são detalhes. E não necessariamente aquilo vai agregar para você tomar a decisão. E lembrando, pessoal, que se você ficar gerando ou tentando gastando muito tempo para gerar essa informação, o que vai acontecer? Ela pode ser intempestiva, certo? Ela pode efetivamente demorar mais tempo do que o necessário para a tomada de decisão. Então, ao tomar decisões sobre apresentação e divulgação, então é importante considerar se é provável, lembre-se, se é provável que os benefícios fornecidos aos usuários das demonstrações contábeis ao apresentar ou divulgar as informações justifiquem os custos de fornecer as informações. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos parar por aqui. Vamos tomar um cafezinho. 15 minutinhos a gente já volta e continua então com esta matéria. Tá bom, pessoal? Então, mais uns 10 minutinhos estaremos de volta.